Você já se deparou com aquela parada cardíaca em fibrilação atrial que você já chocou umas 3, 4, até 5 vezes e o paciente não sai de jeito nenhum do ritmo chocável? Aí você faz adrenalina, amiodarona e nada. Choque atrás de choque, o paciente segue em FV. É osso parar de reanimar uma pessoa que está em FV, né? Até porque é uma causa reversível. Teoricamente é só dar o choque. Mas e se o choque não está funcionando? O que a gente faz? No recomeço do podcast, eu prometi que faria uma série sobre PCR, a princípio em 3 partes. Mas eu acabei percebendo que falar de cada ponto que eu acho importante em seu próprio episódio, como no episódio da acidose, talvez seja uma melhor ideia. Então hoje a gente vai falar sobre uma coisa que parece simples, mas que complica. E saber alguns detalhes novos, coisas que foram publicadas nessa década, por exemplo, podem mudar o desfecho do paciente. Então a gente vai falar de fibrilação ventricular. Vamos nessa? Vamos direto ao ponto. Dar 2 choques em sequência pode ajudar a tirar seu paciente daquela fibrilação ventricular refratária. Essa é a mensagem principal desse episódio. Mas vamos lá, vamos com calma. Vamos estabelecer primeiro o que é definido como uma FV refratária. Então, uma fibrilação ventricular refratária é aquela que persiste mesmo após 3 choques. Eu vou desconsiderar a adrenalina e a amiodarona aqui e a gente vai conversar mais para frente sobre isso. Então, aquele coração que já recebeu 3 choques, ele está fibrilando por quê? Uma das hipóteses que a gente tem é que a corrente elétrica do choque não está passando pela parte do ventrículo que está disparando a fibrilação. O ventrículo esquerdo é uma das porções mais posteriores do coração e a posição padrão que a gente coloca as pás do desfibrilador gera uma corrente que não passa muito pelo ventrículo esquerdo. E daí surgiram 2 estratégias que talvez possam ajudar a gente a tentar mudar essa direção. A Double Defibrillation, que a gente vai chamar de desfibrilação dupla, e a Vector Change, que a gente vai chamar de mudança de vetor. Mudança de vetor é simples de entender. Você muda a posição das pás do choque. A forma padrão que a gente usa é colocar uma pá na região aqui paraesternal do peito e a outra pá aqui na região axilar, no quinto espaço intercostal. Essa é a forma padrão. Como que a gente faz para mudar o vetor? A gente faz assim, a gente mantém aquela pá aqui no espaço paraesternal esquerdo e a gente coloca a outra agora atrás, na região, vamos dizer, nas costas do paciente, na região entre a escápula e a coluna torácica, mais ou menos na mesma altura. E aí a gente dá o choque. Mas como você deve ter entendido, para eu desfibrilar alguém assim, eu preciso do quê? Eu preciso de uma pá adesiva, porque não dá para desfibrilar as costas do paciente com uma pá padrão, né? Mas existe uma outra forma da gente fazer a mudança de vetor, que é um pouquinho menos comum, mas ela é adaptada para a nossa realidade. Imagina o seguinte, um paciente está sendo operado por uma lesão na coluna torácica. Ou seja, para você operar uma lesão na coluna torácica, você tem que deixar o paciente deitado de barriga para baixo na mesa cirúrgica. E aí, durante a cirurgia, imagina que esse paciente entrou em FV. Como é que choca esse paciente? Ou um outro cenário que aconteceu com uma certa frequência. Durante a pandemia de Covid, o paciente está entubado, pronado e tem uma PCR em FV. Como é que choca esse paciente? Existe a possibilidade da gente fazer a desfibrilação laterolateral. Coloca as pás do paciente, uma em cada axila e dá o choque. A desfibrilação dupla, agora falando dela, é uma técnica que vai juntar a desfibrilação padrão e a desfibrilação com a mudança de vetor. Só que daí você precisa de 2 desfibriladores. Coloca um par de pá na posição padrão e o outro na posição alternativa, seja ela anteroposterior ou laterolateral. E aí dá um choque, espera cerca de 1 segundo e dá outro choque. Mas isso ajuda com alguma coisa? Teve um estudo conduzido em 2022, muito bem conduzido por sinal, e o estudo se chama Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation, ou, em bom português, Estratégias de Defibrilação para Fibrilação Ventricular Refratária. Foi um estudo que randomizou pacientes de FV refratária, ou seja, depois de 3 choques, para receber uma das seguintes condutas:
manter a RCP padrão, dando choque da maneira padrão, fazer a mudança de vetor ou fazer a desfibrilação dupla. E o que foi que esse estudo mostrou? Foram 405 pacientes. Em relação a acabar com a FV, a desfibrilação padrão conseguiu acabar com 67% das FV refratárias. A mudança de vetor conseguiu fazer isso em 80% dos casos e a desfibrilação dupla em 84%. Só que acabar com a FV não significa que o paciente voltou da PCR. Ele pode agora estar em assistolia ou em AESP. Então, quantos realmente tiveram o RCE, o retorno da circulação espontânea? Bem, no método padrão foi só 26%, na mudança de vetor 35% e na desfibrilação dupla 46%. Tá bom, ter RCE é uma coisa, mas quantos que sobreviveram para ter alta hospitalar? De novo, na forma padrão foi a piorzinha, 13% só. A mudança de vetor, 22%. E a desfibrilação dupla, 30%. E tem um fator tão importante quanto a alta, que é a alta com boa capacidade neurológica. No caso da desfibrilação padrão, foi o pior resultado, 11% com bom resultado neurológico. Na mudança de vetor, a gente teve 16% e na desfibrilação dupla, 27%. Mais que o dobro da desfibrilação padrão. Esse estudo é bem marcante. Usar a estratégia de desfibrilação dupla melhorou a chance de o paciente ter alta com boa recuperação neurológica. Mas aí, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Como é que eu faço isso? Eu não tenho dois desfibriladores nem pás adesivas. E agora? Eu vou sugerir o seguinte. Se você está de frente para uma FV refratária que não cessa com a desfibrilação padrão, adianta ficar insistindo na mesma técnica? Quando a gente fala de intubação, por exemplo, quando você tenta intubar e não consegue, na próxima tentativa, alguma coisa na sua estratégia de intubação tem que mudar. Não adianta ficar insistindo naquilo que não deu certo e esperar um resultado diferente. Então, se você não tem pá adesiva, nem dois desfibriladores, talvez valha a pena fazer uma desfibrilação lateral nos pacientes com FV refratária. Se você tem dois desfibriladores, mas não tem pás adesivas, seria interessante você fazer a desfibrilação dupla, com um par das pás na posição padrão e o outro na posição lateral. Se você é o gestor do seu serviço ou se você consegue ter acesso ao seu gestor, aí é interessante tentar a aquisição das pás adesivas. Eu vou contar um pouco a minha experiência. Eu trabalhei por 1 ano e pouquinho no Hospital Universitário de Lagarto, em Sergipe. Lá a gente tinha a sala vermelha do lado da ala amarela. A ala amarela tinha seu carrinho de parada com o desfibrilador sem pá adesiva. A sala vermelha também tinha seu carrinho de parada com o desfibrilador sem pá adesiva. Eu tive a oportunidade de fazer desfibrilação dupla 2 vezes. Nas 2 vezes foi com um par das pás em posição padrão e o outro em posição lateral. No caso, eu colocava um residente para ficar com as pás na posição padrão, ele dava o choque, se afastava imediatamente e eu colocava as pás na posição lateral e já dava o outro choque. Não era tão rápido quanto o preconizado, que é de cerca de menos de 1 segundo, demorava aí uns 3, 5 segundos o processo todo, mas as 2 vezes que eu fiz isso nas fibrilações ventriculares refratárias, os pacientes saíram da fibrilação. Foram para a sistolia? Foram, mas saíram da fibrilação. Infelizmente, os 2 faleceram, mas olhando estritamente para o resultado de tirar o paciente da FV, deu certo. É claro, uma casuística de 2 pacientes é muito pouco para tirar alguma conclusão, mas embasado por esse estudo que eu mencionei, não tem por que não tentar. Agora, uma coisa que eu preciso reforçar aqui. Você lembra no primeiro episódio sobre PCR que eu falei que é importante a gente identificar o ritmo da PCR o mais rápido possível? Porque se for um ritmo chocável, a gente tem que dar o choque logo. Pois é, quando é que a gente faz adrenalina no ritmo chocável? De acordo com a CLS, a gente faz adrenalina no ritmo chocável após o segundo choque, ou seja, já estamos entrando na zona da FV refratária. Não é para fazer antes do primeiro choque, não é para fazer antes do segundo choque. E os guidelines europeus recomendam que você faça adrenalina só se o terceiro choque não for bem sucedido. E por que tem esse receio com a adrenalina? Gente, qual que é o efeito colateral da adrenalina mesmo? É a arritmia, né? O aumento da circulação de catecolaminas estimulantes de receptores beta pode ser justamente uma das causas da refratariedade da fibrilação. E a adrenalina é uma catecolamina, estimulante de receptores beta.
Inclusive, cada vez mais a gente tem um corpo de evidência que mostra que o uso de adrenalina em pacientes com PCR por ritmos chocáveis piora o desfecho. Tem gente advogando para a gente parar completamente de utilizar adrenalina em ritmos chocáveis. E foi justamente nesse sentido de combater o uso da adrenalina e das catecolaminas endógenas liberadas durante a PCR que alguns pesquisadores pensaram no seguinte: e se a gente der altas doses de beta-bloqueador para o paciente em FV? Será que ajuda a reverter a FV? Então, alguns estudos utilizando esmolol mostraram que sim. E nessa mesma lógica, alguns estudos testaram o bloqueio do gânglio estrelado para impedir a recorrência de arritmias, incluindo fibrilação ventricular. Esse bloqueio ele leva a um bloqueio do sistema simpático do paciente, ajudando a combater a FV. Só que os estudos que a gente tem não foram feitos em pacientes em PCR por FV. Foram meio que feitos em pacientes já internados em UTI, que tinham arritmias malignas e usavam marca-passo, e viram se o bloqueio do gânglio estrelado diminuía a incidência de arritmias ou não. Olha, antes eu achava o máximo pensar em beta-bloqueadores e bloqueios nervosos durante a PCR por FV refratária. Mas eu confesso para vocês que meu coração foi conquistado pela desfibrilação em sequência dupla. Você não tem que ficar fazendo conta de doses de beta-bloqueador, não precisa sobrecarregar a equipe de enfermagem com mais ampolas, não precisa achar o gânglio com ultrassom, aspirar lidocaína, fazer uma punção no meio de uma PCR para tentar reverter ela. Troque o vetor ou faça uma desfibrilação dupla. E é isso. Agora, é claro, a desfibrilação dupla ou a mudança de vetor para um vetor anteroposterior demanda as pás adesivas. É nossa obrigação, enquanto emergencistas e médicos preocupados com o desfecho dos nossos pacientes, estimular a gestão dos serviços de emergência a providenciar as pás adesivas e 2 desfibriladores. É sério, gente, você sair de 11% que tiveram alta com bom desfecho neurológico após uma PCR com FV refratária para 27% apenas com o uso da desfibrilação dupla é muita coisa. Isso reflete, inclusive, em uma redução imensa de custos, porque aquela pessoa que recebeu alta não vai ter um grau tão severo de incapacidade e não vai necessitar de tantos recursos de reabilitação, assim como é uma pessoa que pode ter uma maior qualidade de vida, porque você aplicou medicina baseada em evidências. Alguns podem até dizer que é caro um segundo desfibrilador ou até que as pás adesivas sejam mais caras. Mas é caro mesmo. Uma pá adesiva ou um desfibrilador custa mais que um bom desfecho neurológico? Custa mais que uma vida salva com qualidade? A gente tende a falar que as coisas são caras até acontecer com alguém que a gente ama. E as pessoas que procuram o pronto-socorro não pediram para ficar doentes, não pediram para ter FV. E além disso, são pais, são mães, são filhos, filhas, pessoas importantes para outros. Vale a pena a gente levar essa questão da desfibrilação dupla para os gestores e coordenadores de emergências de UTIs e de unidades cardiológicas. Eu vou deixar o link para o estudo na descrição para você ler e elaborar um pedido para o seu coordenador, beleza? E se você for o coordenador, tá esperando o quê? Bem, eu fico por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Até a próxima!